Fica ligado aí, vazou Vingadores Doomsday, uma grande luta do Steve Rogers, provavelmente enfrentando o Doutor Destino, pois é, e também grandes revelações sobre a participação da Wanda, a Feiticeira Escarlate, em Vingadores Doomsday. Fica ligado aí porque tem muitas revelações da trama nesse vídeo. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e retornamos a mil nessa segunda-feira, depois de um período de pelo menos uns 2 dias que eu não gravei vídeo, que depois daquele tempo todo, né, que rolou de vazamentos de Homem-Aranha 4, gravações de Homem-Aranha 4, vazamento de Vingadores Doomsday e agora Pacificador, eu tirei o final de semana para dar um descanso, porque foi muito tempo sem parar, diretaço, vazamento, vídeo e mais vazamento, então a gente tem que descansar um pouco também. E agora voltamos com as energias renovadas para falar sobre Vingadores Doomsday, para falar também sobre revelações de Homem-Aranha 4, que deve rolar nessa semana, e também, é óbvio, cobertura completa do segundo episódio de Pacificador, essa semana, na quinta-feira, na madrugada entre quinta e sexta-feira. Mas se você tá muito empolgado para Vingadores Doomsday, assim como eu, já deixa aqui nos comentários Hype Vingadores e bora falar sobre essas revelações desse filme agora. Um perfil que se chama Miss Minute Born, que eu já trouxe vários vazamentos aqui e fazem sentido sim, tá? Falou o seguinte: Chris Evans retornará em Vingadores Doomsday. Isso a gente já sabe, quem acompanha o Podgeeks já tá sabendo sobre a volta do Capitão América depois de Vingadores Ultimato, ele retornando lá onde ele ficou na casa com a Peggy. O ponto de partida é exatamente aquele local e na sexta-feira viram imagens daquela casa nesse estúdio totalmente fechado de gravações de Vingadores Doomsday, que não pode rolar foto, não pode rolar imagens, mas viram ali a parte lateral da casa, e é exatamente essa parte lateral onde a gente viu aquela planta, aquele desenho onde uma nave vai chegar, vai estacionar. Pois é, e aí a gente complementa com isso aqui, ó. Ele está filmando uma cena de luta na casa de Steve e Peggy, da última vez que vimos em Vingadores Ultimato. Olha só. Se eu vazar os vídeos e fotos dos bastidores, isso vai quebrar a internet. Aí tu imagina o que é, com quem ele deve estar lutando. E aí bate diretamente com aquele vazamento que eu trouxe aqui em primeira mão, de que o Doutor Destino vai caçar quem causou ramificações, por consequência, incursões, e nessa lista consta o próprio Steve Rogers. Então é bem provável que essa cena de luta seja a chegada do Doutor Destino para caçar o Steve Rogers. E o Steve Rogers vai enfrentar sim o Doutor Destino. Talvez aquela nave seja dele, ou talvez seja a nave exatamente do Quarteto Fantástico, onde estão os Vingadores dentro, e ali chega o Quarteto Fantástico e chegam os Vingadores para ajudar na luta. Eu não sei, mas pode ser isso, tá? Pode ser já de início o Doutor Destino chegando até o Steve Rogers e eles tendo uma luta inicial que talvez seja interrompida por alguma coisa que a gente não sabe. E aqui tem mais vazamentos sobre isso, que quem trouxe foi o Marvel Spoiler oficial, e eu achei bem interessante isso aqui, ó, porque ele tá acertando coisas já há um bom tempo. Inclusive aqui, ó, trouxe um vazamento do dia 28 de dezembro de 2024 para mostrar que realmente os vazamentos que ele está trazendo são reais. E esses vazamentos falam exatamente sobre o seguinte: que planejam conectar Endgame, né, Ultimato, diretamente com Doomsday. E a chave é o Capitão devolvendo as Joias do Infinito, o sacrifício do Homem de Ferro, isso tudo aconteceu em Ultimato, e as Joias do Infinito que o Tony usou. Então, basicamente, ele está trazendo isso no ano passado e agora ele trouxe novas revelações sobre a trama que tem a ver com isso, tá? Então diz o seguinte aqui, ó: veremos a consequência da decisão de Steve de ficar com Peggy no final de Ultimato. Pelo que eu ouvi, a TVA está procurando por ele, mas o Doutor Destino
também ligando diretamente com aquele vazamento. Uma luta, um confronto entre Steve Rogers e Dr. Destino. Olha só, porque os dois estão procurando. Mas se não for o Dr. Destino naquela luta, pode ser muito bem os agentes da TVA. Olha só, chegando lá, assim como aconteceu em Deadpool e Wolverine no começo, na cena da musiquinha do Bye 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 lá, que o Deadpool enfrenta os agentes da TVA, só que, obviamente, nós estamos falando aqui de Steve Rogers, que não vai utilizar os mesmos métodos violentos do Deadpool. Agora, esse novo rumor que a Marvel Studios Spoilers trouxe, esse é de quebrar realmente. Dá só uma olhada e tem ligação direta com a Wanda, a Feiticeira Escarlate, aparecendo e a sua aparição em Vingadores Doomsday. Tá aqui, ó. Em breve veremos um cameo de Elizabeth Olsen interpretando uma variante da Feiticeira Escarlate em Vingadores Doomsday. E vai ser um curto papel, mas será parte da história de origem de Victor Von Doom. Agora, que ligação a Wanda teria com a origem do Victor Von Doom, do Dr. Destino, do Robert Downey Jr.? Alguma ligação com magia? Muito provavelmente, talvez alguma ligação com a mãe do Victor Von Doom, que era ligada com magia, que já foi ligada com Mephisto e por aí vai. Então pode ter essa ligação da mãe do Dr. Destino com a Feiticeira Escarlate nesse outro universo, uma variante em que talvez ela estivesse em outra parte do tempo. Mas vamos esperar, vamos aguardar, porque realmente, se isso acontecer, vai ser sensacional. Vamos ver o que nos reserva a Feiticeira Escarlate aparecendo. Eu acho ainda que a Feiticeira Escarlate original, a principal, a do 616, ainda retorna em Vingadores Doomsday como uma das grandes surpresas do filme. Mas vai ficar em segredo, assim como um outro vazamento que eu tô trazendo aqui sobre o Steve Rogers, tá? Que ele vai ser um dos protagonistas ocultos de Vingadores Doomsday, muito provavelmente como a Wanda e outros personagens surpresa, tá? Um protagonismo tão grande quanto foi em Vingadores, como uma espécie de continuação daquela história. E a gente sabe que depois disso ficaram anos sem falar sobre o Capitão América Steve Rogers. E agora vai ter uma conclusão desse arco, com ele retornando e tendo um grande papel nesse filme. Talvez com a Marvel percebendo, depois de uma queda que teve realmente a Marvel Studios, de que precisa trazer esses caras de volta e retomar o que parou em Vingadores Ultimato. E a partir daí realmente vai ter um grande confronto entre o Capitão América, Steve Rogers, e agora, dessa vez, um vilão, a contraparte, e não o Tony Stark, sim o Robert Downey Jr. como Dr. Destino. E isso vai ser insano, vai ser sensacional. E quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, todos os vazamentos, tudo que surgir de Vingadores Doomsday em primeira mão aqui no canal mais rápido da galáxia, já deixa o dedo no like, se inscreve para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir de Vingadores Doomsday é aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores Doomsday. Até mais!